Estamos alegres, queridos, por estar aqui nesta noite para falar o nome do Senhor, aleluia, Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Confesso para os irmãos, é uma imensa alegria vir aqui para passar aí um pouco das minhas férias da empresa. Temos 15 dias de férias aí. Eu vim aqui para poder trazer um suporte também para a igreja ali. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jefferson, pastor presidente do Ministério Misericórdia Sem Fim, fundado lá em Linhares, louvado seja o nome do Senhor. E agora trouxemos aí uma congregação para cá, que está sob a responsabilidade do presbítero Paulo. E além de dirigente, mas o missionário Sebastião são os meus pais, Então, pela misericórdia de Deus, eu tenho o privilégio de pastorear os meus pais e bem como tenho a responsabilidade de promovê-los no Evangelho de Cristo para a salvação. Então, vim para a série, eu vim para cá trazer a palavra de algumas igrejas que ajudam a gente ali. Nós tivemos reunião. Falei, não, se vocês ajudam e tem essa reunião, a gente vai lá, sem dúvida. Eu já aposentei minha carreira de itinerante, Eu pregava muito, eu vi Teixeira, Nápoles, Itapela, Itabatã, Minas Gerais e tudo. Pela misericórdia de Deus, tive o privilégio de ir lá em Eunápolis, pregar ao lado de Abel Santana, de Belo Horizonte. Na época que o pastor Adildo Costa estava na bênção em Belo Horizonte, tive o prazer de estar com ele. Mas teve um momento que eu tive que cumprir o meu chamado, que foi feita a promessa desde quando eu estava no mundo, que era pastorear. Então eu usei essas viagens, eu usei esse glamour aí para poder pegar de experiência algumas situações. E hoje eu estou fixo, eu não prego, é difícil. Tem pastores que ficam meio chateados e falam, poxa, você não prega mais, abandonou a gente, saiu dos púlpitos. Porque, irmãos, se é pastor, cada um tem uma questão, mas pastor que ele não tem ovelhas, fica só rodando, o pastor tem que tomar conta das ovelhas, O pastor ele tem que... eu sou pastor, mas está viajando por aí, prega, não para em igreja, não dá conselho. Só dou conselho pelo telefone. Não vai ver pessoalmente a vida da ovelha, não para ouvir, Então, é difícil. Eu, particularmente, não gosto de ser assim. Então, por isso, estou aqui, meu coração já está dolorido já pela a igreja sede lá, Mas, isso é sentimento pastoral, Então, hoje eu vim aqui pregar por causa de Deus e porque também meu pai, o presbítero Paulo, na igreja lá, os irmãos ajudam, são juntos. E ele não mentiu, que ontem eu ouvi lá, os irmãos lá, falei, poxa, vou pregar com mais vigor, porque realmente é verdade, Irmãos, sem mais demora, quero já agradecer também ao meu pai, ao presbítero, na sua família, que são os dirigentes, creio eu, dentro do que eu analisei pelo período, Então, quero louvar a Deus por toda a igreja, tá bom? Ali está o meu filho Pedro Jefferson, também o Felipe, bem como o meu sobrinho ali, o Abner. Então, vamos lá, irmãos, Apocalipse, capítulo 6, porque vou tentar ser bem rápido, porque temos a ceia de Natal, que estão aprontando lá na casa da minha mãe. E a gente precisa ali participar ali com a família. Então eu vou tentar ser bem evidente. Abra aí em Apocalipse capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Vou tentar expressar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu estava meditando hoje. Fui lá num riozinho ali, só que estava seco. Voltei, trouxe os meus filhos e o meu genro. Trouxemos aqui. Aí, enquanto eu estava tomando banho, eu estava meditando, pedi uma palavra ao Senhor. Estava meditando em Lamentações de Jeremias.
E aí, só que aí, eu falei, Senhor, tu sabes. E aí, eu estava vendo no carro, Deus falou, o que você leu lá, vamos falar de Apocalipse. Bem? Então tá aí eu falei, então eu vou ler mais um pouco, Senhor, eu conheço, já perdi as contas de quando eu li Apocalipse, mas eu vou ler novamente, ainda mais que eu estou com a Bíblia do meu pai, né? Eu tenho a Bíblia no celular e a minha Bíblia eu nem trouxe, a minha que eu carrego debaixo do braço, mas eu tenho a Bíblia no celular, que eu estava lendo, e peguei a do meu pai também. Diz assim, irmãos, Apocalipse 6, e havendo o cordeiro aberto um dos seus, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trombeta, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um marco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Glória a Deus. Pode assentar em nome de Jesus. Fica com essas palavras para nós estarmos meditando nesta noite. Amém? Glória a Jesus. Queridos, como eu falei, vou tentar ser bem eminente e vou tentar aqui resumir, aleluia, aquilo que o Senhor colocou em meu coração para trazer para a igreja. Sabemos que estamos aqui diante de um livro chamado Apocalipse. Apocalipse, o significado da palavra Apocalipse é nada mais, nada menos do que revelação. O significado da palavra Apocalipse é revelação. Então, quando nós vamos adentrar sobre revelação, eu estudando de forma sistemática, porque sou formado pela misericórdia de Deus em teologia, eu estudando de forma sistemática sobre a revelação. A revelação, ela é similar à profecia, porém a revelação, ela também tem o poder de trazer à tona, porque Jesus vai dizer em Lucas, no seu capítulo 12 e o verso de número 2, que não tem nada escondido, que não há de ser revelado. Ou seja, nós vamos entender que a revelação é aquilo que já existe, aleluia, mas que está escondido e poucas pessoas sabem. Então, quando nós vamos falar sobre profecia, profecia é aquilo que ainda não existe, mas está sendo profetizado para que aconteça, ou seja, está sendo predito ou previsto para que aconteça. Então, quando nós vamos fazer, aleluia, essa análise minuciosa, nós vamos entender que Apocalipse ou revelação é aquilo que já existia, porém foi revelado, aleluia, através de uma pessoa para aqueles que ainda não sabiam. Tanto é que se nós formos estudar de forma sistemática sobre a questão, aleluia, do arrebatamento ou, aleluia, do fim dos tempos, você vai ver que Daniel já tinha revelado lá atrás, aleluia, o fim dos tempos, só que vem João e ele é revelado, aleluia, porque ele é um apóstolo do Novo Testamento ou da Nova Aliança. Então Daniel foi, aleluia, o João do Velho Testamento, e João, ele é a representatividade da revelação do Novo Testamento. Então, por isso, aleluia, nós vamos entender que, aleluia, se ficasse somente na falácia de Daniel, muitos poderiam não acreditar, aleluia, na revelação que foi advinda de Daniel, porque Daniel, ele é contemporâneo da velha aliança, aleluia, de uma aliança que era divina. Mas, aleluia, quando nós vamos adentrar, aleluia, para as questões de crença ou credibilidade, você vai ver que o povo, ele sempre foi devoto a algo que ele viu, algo que ele teve proximidade. Agora, algo que ele, aleluia, não teve contato, não teve proximidade, é difícil ele acreditar, aleluia, é difícil ele dar crédito. Então, aleluia, Cristo, por bondade, aleluia, pegaram João, que foi o único que conseguiu ouvir as batidas no coração de Jesus. Que é isso, pastor? Sim, a Bíblia diz que João foi o único apóstolo, o único discípulo que conseguiu, aleluia, deitar, aleluia, nos braços de Jesus, no peito de Jesus.
Ele conseguiu ouvir as batidas do seu coração, os outros nenhum mais conseguiu. Aleluia, esse algo a mais, ou seja, intimidade, porque nós não deitamos no colo de ninguém à toa. Nós não, aleluia, se debruçamos no colo de ninguém que não temos intimidade ou que essa pessoa não tem intimidade conosco. Então eu quero desde já falar algo para a igreja. Se você quer intimidade, se você quer um relacionamento sério, se você quer ser queridinho de Jesus, anda conforme Ele te ordena, aleluia, conforme Ele te manda, porque aleluia, nós vamos entender que João, ele alcançou essa proeza, porque João, aleluia, ele tinha alguns princípios básicos que está, aleluia, nos exposto, aleluia, ou está a nossa amostra, aleluia, no livro de Gálatas, no seu capítulo 5, aleluia, a partir do verso 22, que é os frutos do Espírito, aleluia, tem que ter paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança, aleluia, isso são coisas que emanam do caráter divino, do caráter de Cristo para, aleluia, o servo de Deus. Estamos vivendo, aleluia, em um período que tem muitos crentes que são bravos, ele não gosta de ouvir a liderança, ele gosta de questionar, ele gosta de responder, ele não tem o espírito manso, mas Jesus está querendo dizer para você, aleluia, que nessa noite quer ter intimidade comigo, obedeça primeiro aquele que eu coloquei de frente, aleluia, a você, obedeça primeiro a liderança que eu coloquei para você, porque João, ele teve prova disso, e ele disse, aleluia, no capítulo 4 da sua primeira epístola, no verso 20, se você, aleluia, não obedece a quem você está vendo, não ama quem você está vendo, você não vai amar a Deus que você não está vendo, aleluia, a Bíblia nos ordena a sermos obedientes, aleluia, a nossa liderança, por isso, aleluia, que em Jeremias 3,15, Deus vai, aleluia, usar a boca de Jeremias e vai dizer, eu levantarei pastores segundo o meu coração. Hebreus, aleluia, no capítulo 13, o verso 17 vai dizer, obedecei os vossos pastores, porque eles velam pela sua alma e eu te dar conta no último dia. O significado da palavra pastor, aleluia, é o mesmo significado da palavra padre, que é a mesma coisa, que é pai. Então quando você obedece o pastor, você está obedecendo o Pai Celestial, que é a figura divina de Cristo na terra. Então, mas para você obedecer, você precisa o quê? Ter fé, mansidão, longanimidade, benignidade. Tem gente estourando à toa, tem crente que estoura à toa, meu querido. Aleluia, eu passei um processo de humilhação no hospital, porque meu pai está aqui, ele sabe. Além de eu era MC nos baile funk, eu era uma pessoa brava. Quantas brigas já arrumei para ele em campo de futebol, a ponto de ele e minha mãe, que não era crente, eu pegar uma estaca, um poste e entrar no meio de todo mundo rasgando. Eu tenho marcas aqui no pescoço de pancada, porque eu era brincando, eu era impaciente. Quando eu estava internado em processo, aquela mangueira estava dentro de mim, eu era tão nervoso, eu arranquei, saí com um pedaço de sangue, falando, eu vou morrer desse negócio, de tão bravo que era. Mas quando Jesus chega, o Espírito Santo chega, ele dá umas lampadas nas costas do valentão e fala, fica quieto, porque quem manda aqui é eu, quem manda na palavra é eu, quem manda aqui no céu aqui é eu. Herói, me achore, mesmo quando Jesus já estava indo embora, Pedro pegou a espada, cortou a orelha de Malco e falou, você não vai. Falou, Pedro, coloca essa espada na bainha, porque quem ferir com a espada vai ser ferido, Pedro. Coloca isso na bainha, eu não preciso de ninguém bravo, eu quero que seja bravo para ir lá fora, porque hoje em dia, pastor, eu vejo muito neguinho pegando o microfone aqui, metendo o pau na ovelha que você foi lá buscar e falando, não, é isso, é aquilo, tem que tomar vergonha na cara. Eu falo a verdade, né, meu boto pra quebrar mesmo, mas não tem coragem de quebrar na cara do traficante, na cara da prostituta, na cara do hipócrita, do homossexual. Deus está dizendo, eu estou querendo levar uma geração, aleluia, que deixa o pastor fazer a parte da correção e ele vai mostrar sua braveza lá fora, para buscar as almas e trazer para mim. Jesus, ele nos chamou para fazer a diferença buscando as almas, porque o tempo está próximo e Jesus está voltando para arrebatar a igreja.
você meu pai. Porque não tem como dizer, mas conhece não sei quem. Não, não tem boquinha. Eu falo o que Jesus está mandando eu falar e o que Ele colocou no meu coração. Não tem como dizer, porque hoje está um negócio. O pastor chamou fulano que é dali da outra rua e falou para ele para ficar jogando piadinha para mim. Não, hoje não, você vai ter que comer a si mesmo, porque é Jesus que está falando. O crente, irmão, vai ir para o céu. Ele tem que ter fé. Tem que ser manso. Tem que ser longânimo. Alguém pisou no peito? Não, eu sou crente, mas pisou no meu carro aqui. O que é isso? Você quer ser crente? Eu te desafio hoje. Você viver Lucas, a parte mais difícil que eu acho viver da Bíblia. E quem mandou não foi eu, não foi João, não foi Lucas. É Jesus que está dizendo aquilo ali. Se você é crente mesmo, a partir de você viver isso, esse conselho de Jesus, você vai ser crente de verdade. A parte mais difícil que eu acho da Bíblia é Lucas capítulo 6, do verso 28 até o 35. A parte mais difícil de viver. Se você conseguir viver isso aí, você vai para o céu. Eu te garanto. Olha o que eu estou te falando. Eu sou pastor e eu sei disso. Estou te falando porque... mas porque você é formado em teologia? Não, não sou formado. Eu sou só formado em teologia. Eu sou formado em geologia. Joelho. Se você pegar só esse joelho aqui, você vai ver que ele é preto. Eu conheço o que é monte, eu conheço o que é vale. Eu conheço o que é choro, o que é lágrima, eu sei o que é ser moldado. Eu fui moldado dentro do hospital, Jesus me quebrou. A pessoa que eu ameacei para matar naquele ano foi a pessoa que foi lá e me pegava com carinho. Quando ele entrou, eu falei, meu Deus do céu, esse cara vai vir aqui para poder me matar. Mas ele estava juntando pessoas para poder dormir comigo, porque fiquei tanto tempo no hospital, precisou, minha família, meu pai e minha mãe já não aguentavam mais dormir lá, tinha que trabalhar, tinha que usar os outros afazeres, a minha irmã. Então Jesus foi me quebrando, irmãos. Foi tirando a minha braveza, foi tirando a minha ignorância. Coitado, meu pai está aqui hoje, é uma benção. Mas ele tinha uma belina velha e minha mãe já correndo atrás de carro de polícia, eu em cima, algemado em cima de carro de polícia, e eles atrás, igual um doido, para poder os caras não me matar. Já invadiram a casa dele, a minha segunda prisão, invadiram a casa dele, ele chorou implorando para as polícias não me levar. Entraram, invadiram a casa. Esse dia minha filha, na época tinha 5 anos, ela falou, pai, hoje já tem 18. Você pode me explicar por que as polícias entrou aquela vez lá em casa, em cima do guarda-roupa, pegou um monte de celular, notebook, toca ninja, revólver, por que aquilo? Eu hoje deu coragem, eu lembro, vem na minha lembrança, e minha filha realmente já tinha 5 anos. Eu falei, filha, eu estava esperando o momento certo para você me falar. Você me perguntar isso, eu vou te falar. Hoje você já está com 18 anos. Expliquei para ela que Jesus, ele pega o homem ignorante e faz o que ele é hoje, o que eu sou hoje. Se você ainda não tem coragem de se enquadrar no Evangelho, porque o seu eu está falando mais alto ainda, eu te convido a orar e fala Jesus, porque tem muito crente que ora para Jesus pegar fulano, pegar Beltrano, matar Beltrano, emprestar Ciclano, mas ele não olha, Senhor, conserta-me, manda eu fazer vergonha na cara, manda eu tomar vergonha na cara. A primeira oração do crente de verdade, irmão, ele ora, bate o joelho no chão e fala, Senhor, quebra-me, Senhor, Deus, me faça um vaso novo, eu quero morar no céu, eu não quero viver na ignorância. Senhor, me limpa, me transforma, me restaura, me renova, porque eu preciso morar no céu. Irmãos, a Bíblia diz, no texto a qual nós estamos aqui, para quem não conhece, o capítulo 5 e o capítulo 6 nos revela, no capítulo 5 do Apocalipse, que abriu-se um cenário no céu que João viu. Jesus resolve aparecer para João na ilha de Patmos, porque João foi o último dos apóstolos a morrer. E João foi tão difícil de morrer que pegaram ele e jogaram num caldeirão fervendo.
cheio de azeite. João não morreu, eles acharam: esse cara é semideus, esse cara não morre não, esse cara deve ser em reencarnação de Jesus. Pegaram João, viram que não tinha como ele morrer, porque, irmãos, a pessoa, quando ela anda direito com Jesus, tem intimidade, tem relacionamento, para se debruçar no colo de Jesus, ele só morre depois que cumpriu o propósito, ele não morre antes. Eu estou falando o crente obediente, o crente que se debruça na vontade de Deus, o crente rebelde, Deus prepara antes e leva logo, porque não está prestando, se não quer, não. Se não é para trabalhar aqui, também a alma eu não perco não, eu vou levar, vou matar e vou levar para mim logo. Ou você se enquadra para fazer a vontade dele aqui, ou ele mata e leva logo. Grava meu pai. Mas perder sua alma também vai perder não, porque se ele tem propósito. É igual tem pessoas que, eu vi uma mulher lá, a cantora Estelita, ela canta demais, não é meu pai? Minha mãe é íntima dela demais, ela canta demais. Aquela mulher, quando ela abre a boca para louvar, Jesus pega você no colo, fica balançando que você sente. A mulher tem uma unção demais, ora demais a mulher. Mas você vai ver que ela não tem muita leitura, então muitas coisas ela não tem explicação, ela comeu da boca dos outros. E teve uma certa feita, mataram o sobrinho dela, bem querido dela, e ela andou de joelho no asfalto, ele morto lá no chão, tiro na cabeça. Ela andava de joelho, arrancando couro do joelho, falando: Senhor, cadê a promessa? Senhor, cadê a promessa? Ele chorando e gritava, e gritava, e gritava. Eu falei: Deus, eu quero a resposta disso. Ela começou a falar: eu creio no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Eu tenho até no YouTube um trecho, que eu estou pregando em um congresso de Mídias em Chamas. Eu tenho essa parte no YouTube lá que eu prego sobre isso. Eu falo sobre isso. Foi Deus que me falou. Aí eu falei: Senhor, não, eu preciso, eu quero saber realmente. Porque ela: Senhor, a minha promessa, e o Senhor me deu a promessa, que ele ia fazer a obra. Aí o Senhor falou: é para crer no Senhor que vai ser salvo eu e a minha casa, cadê? Eu falei: não, Deus, eu quero a resposta. Bati o joelho e falei: não, Senhor, não vou sossegar. Fui para o monte, vale, falei: quero a resposta. De acordo com a indagação dela, eu fui lá, Atos 16:31, diz que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. Lá está dizendo que Jesus falou: peraí, eu leio direito o que eu pedi para falar. Eu pedi para Lucas escrever aquilo que o apóstolo Paulo falou com o carcereiro, que foi: para crer em mim, que eu vou salvar ele e a casa dele. Salvação tem nada a ver com obra. Aquele ladrão da cruz de Lucas 23, qual obra que ele fez? O ladrão da esquerda, da direita. Ele pregou aonde? Você viu na Bíblia onde o ladrão da cruz pregou? Ele evangelizou aonde, pastor? Ele foi para onde? Mas Jesus, depois que ele se humilhou no final, ele falou o quê? Senhor, quando entrar no meu reino, lembra de mim, que eu sei que o Senhor não fez nada, o Senhor é inocente, eu reconheço o Senhor. Ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se você for rebelde, se Deus ele reconhece que a sua alma precisa ser salva, ele fez uma promessa para alguém da sua família que está pagando o preço. Você pode até não fazer a obra, mas se ele falou, lá está escrito, vai ser salvo. Por isso que eu falo com os meus filhos: vocês estão no mundo. Tem uns que estavam na igreja e saiu e foi para o mundo. Se vocês morrerem, eu sei que Jesus vai dar um jeitinho de salvar a sua alma no final. Você acha que eu estou preocupado de você morrer? Mas se eu fosse você, eu fazia igual seu pai. Seu pai ainda entrou, se enquadrou em Mateus 18:5, né? Que a Mateus 18, verso 5 adiante, diz que é melhor você entrar no reino do céu faltando um olho, faltando um braço, uma perna, do que ser lançado no inferno. Então seu pai teve uma chance de ainda pregar o evangelho assim ainda. Mas você, se você ficar na rebeldia, nem que ele te mata e te leva. Você acha: morreu o filho do pastor lá. Morreu, eu sei que Jesus vai dar um jeito de levar para o céu, porque eu estou debaixo da promessa, eu estou crendo e eu estou firme. Tem pessoa que se desespera, quer largar Jesus porque meu menino está ali no trás. Rapaz, continua, vai o preto, ele vai dar um jeito de salvar ele, nem que seja na última hora. Mas ele morreu na última, eu não vi ele fazer a obra. Mas creia que se você crê na palavra que está escrita, Jesus salvou ele. Ele vai salvar porque ele não perde uma alma, não deixa a palavra dele cair por terra. Meu querido, nós temos que ter essa distinção. Então, eu te aconselho, você que está vivo ainda com duas perninhas, você que é da igreja, faça a obra para você viver ainda bem fazendo a obra. Porque se Deus tem promessa na sua vida, ele vai pegar e vai te levar logo, se você ficar na rebeldia.
E quem não tiver entendimento da sua família vai dizer, vai ficar abatido, porque não vai entender que Jesus chamou para te salvar, não para poder fazer a obra, irmão. Se você não fazer, tem 2 aqui, tem 10 ali, ele chama o outro lá, ele chama, ele vai ficar refém da sua pirraça, dizendo que não quer fazer a obra. Ele não vai, ele vai chamar outro, ele prefere te pegar você com pirraça e te quebra, te dá lá umas quebradas, igual tem dentro que eu vejo que fica em cima da cama, gemendo na última, reconhece o humilha de Jesus, leva logo, porque é vaso ruim, não quer se colocar no eixo, bota na cama, vai logo, quebra logo e leva quebrado. Irmãos, estamos nos últimos tempos. E aí quando nós vamos ver o capítulo 5, João, ele narra, Jesus fala para ele, porque ele é chamado de semideus, é levado para ele de Pátimo. Mas essa praga não morre não vão ter que deixar. Tem crente que é tão, né, é tão abençoado que as pessoas já fizeram de tudo para matar ele, já caluniaram, aleluia, já armaram emboscada, já fizeram de tudo e o crente não morre, mas porque Jesus tem propósito com ele, ele está fiel, ele não vai morrer agora. Glória a Deus, aleluia! Não vai morrer quando cumprir o propósito, ele está fiel, porque Jesus vai ser fiel com o propósito dele. Levou João para a ilha de Pátmos, chegou lá, deixaram, abandonaram ele lá. E aí o crente, quanto mais sozinho, mais ligado ele fica. Porque tem nele que fica muito misturado. Aí ele ouve uma conversinha aqui, uma conversa enfiada lá, ele acaba que não se concentra. Mas o crente, irmão, tem que falar, ai, eu estou sozinho, me abandonaram. Abandonou? Meu irmão, é aí sozinho mesmo que Jesus quer ter intimidade com você. E você fica atrás de A, de B. Rapaz, hoje, meu irmão, eu só fico entre eu, minha esposa e minha família em casa. Ah, pastor, você não vai na casa de um de outro, eu vou para visitar. Agora, para conversar da vida dos outros, para ouvir conversa fiada, para mim não dá. Eu quero para falar de Jesus, porque eu quero ter conexão com Jesus. Aí João vai ter conexão com Jesus, queridos. Jesus fala, tá bom, João, eu vou cumprir meu propósito em sua vida. Escreve. João começa a escrever, escreve as 7 cartas para as igrejas da Ásia. Quando chega no capítulo 5, agora vem cá que eu vou te revelar algo mais profundo. E aí João começa a ver uma sentada sobre o trono, e no trono à direita tem um livro. E esse livro estava escrito por dentro e por fora. Aí João se desespera, porque eles falam, não tem ninguém que é digno de desatar os selos desse livro para que possa abrir e ler. Aí João, e agora? Quando João pensa que não, vem um pisando. Vem um andando. E aí alguém grita dos anciões, olha. E os animais olham. E aí vem o cordeiro, esse aí é o que veio da terra. Esse aí é o que venceu, é esse aí que tem direito, esse pode abrir os selos. E aí, para não demorar, não tem como te explicar tudo por causa do horário. É Jesus que veio da terra, que venceu, que morreu no Calvário e chegou lá. Que é o que diz em Salmos 24, a partir do verso 7 adiante. Abre as portas sobre a vossa cabeça, porque vai entrar o Rei da Glória. O Senhor de guerra que veio da batalha. Ele é o Rei da Glória. Eu vejo, parece que eu vejo todos ovacionando ele. O salmista já tinha previsto. Então Jesus entra. E aí ele abre o primeiro selo. Quando ele abre o primeiro selo, vem uma montada sobre o cavalo branco. Existem muitas teorias da escatologia, mas eu quero expressar um pouco do que eu compreendo na escatologia. O primeiro cavalo branco. Cavalo branco, irmãos, é paz. São coisas boas, tanto é que os salvos vão se vestir de veste branca. Apocalipse 3:5 também vai falar: ao que vencer dará todas as coisas, né? E se vencer, de maneira nenhuma riscarei seu livro da vida e ainda o vestirei de vestes brancas. Aí eu vejo o cavalo branco. Eu não, João viu, eu estou vendo pela escritura. Mas João viu. E quem estava montado nele? Era um, meu irmão, com a veste branca. E ele saiu vitorioso para vencer. Esse cavalo branco simboliza a vitória de Cristo, que venceu na terra, veio aqui, morreu, ressuscitou, derramou sangue por mim e por você. Depois que Jesus ele ressuscitou, ele chegou. Foi essa chegada que ele está chegando, na entrada.
parte que ele ressuscitou agora conosco. Ele chega no céu, desata o primeiro selo, e aí quando Jesus chega e senta à destra do Pai, começa a nossa história a ser narrada, porque foi escrita, foi revelada por João. E aí então nós vamos ver que abre-se o segundo selo. Enquanto abre-se o segundo selo, o primeiro é Jesus, a revelação da vitória de Cristo aqui na terra, porque ele quase que desistiu. Que isso, pastor, você está doido? Irmãos, eu estou falando de Bíblia. A Bíblia diz que quando ele estava agoniado, em Lucas, ele estava suando gotículas de sangue, e ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Ele já estava a ponto de desistir, mas ele para, raciocina. Ele tem muitas pessoas que precisam de mim. A humanidade precisa de mim, eu preciso cumprir o propósito até o fim. Tem pessoas que qualquer coisinha já quer desistir. Jesus, irmão, ele estava tão aflito que ele suou gotículas de sangue. Quando ele viu ele no Calvário, porque ele, por também estar na condição de profeta, ele conseguia ver o que estava adiante, o que poderia acontecer. Jesus, então, parece que eu vejo ali naquela agonia, ele começa a ver aquele chicote batendo nas costas dele, arrancando a coraça, dando para ver. Alguns historiadores dizem, como Flávio José, que dava para ver as costelas de Jesus, porque aquelas bolinhas de aço cortante que batia nas costas dele, batia e arrancava carne. Então parece que eu vejo Jesus ali agonizando e olhando e vendo lá na frente o que ia acontecer com ele. Ele falou: Pai, se for possível, passa de mim. Mas aí, queridos, ele para um instante e pensa: tem muitas pessoas que precisam de mim. Por isso, irmãos, por que, irmãos, você acha que eu sou pastor? Ou que todos os pastores não passam também por dificuldades e cada vez que pensam em desistir? O que você mais está vendo é pastores se suicidando, pastores abandonando tudo e saindo, porque eles também são pessoas como você, ser humano, apenas tem uma nomenclatura diferente. E aí quando nós vamos adentrar profundamente, nós vamos ver que Jesus, ele pensou em desistir porque ele era 100% homem, 100% Deus. Ele também estava sujeito às mesmas paixões que nós, Tiago diz. Então quando nós vamos olhar Jesus, ele pensou em desistir, mas depois ele falou: não quer saber, tem pessoas precisando de mim, tem pessoas precisando de você, querido. Você não precisa, você não pode, né? Você não pode desistir, porque tem pessoas precisando de você. Quando vir a aflição, fala: eu preciso orar por alguém, eu preciso pagar o preço por alguém que não é da sua família é toda crente, mas pensa no mendigo, pensa na prostituta, no alcoólatra, no idólatra, no homossexual. Pensa em todos aqueles que precisam da tua voz. A Bíblia diz, queridos, que Jesus, ele fala, para direitinho, pensa, ele fala: tá bom, Pai, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. Ele voltou atrás. E quando ele pensa que já está vencendo, que ele está ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que quando ele está ali naquela agonia, ele fala: Eli, Eloi, lema sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Deus separou Jesus em duas vezes, não aceitou ele passar o cálice e virou as costas para ele, porque o original do Eloi, lema sabachthani, é desamparar, é virar as costas. Então Deus, ele virou as costas para Jesus duas vezes. E quem somos nós para questionar quando oramos e não conseguimos ouvir a voz dele? Porque ele resolveu deixar nós terminarmos o propósito sozinho. Tem pessoas que querem logo abandonar, queridos, mas o evangelho é de persistência. Jesus diz em Mateus 10, 22: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverança. Está difícil, persevera. Está com dificuldade, persevera. Eu tenho que ir logo para poder chegar onde eu preciso chegar nesse texto. Aí vem o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho. Eu até grifei aqui porque essa Bíblia não é a minha. Irmãos, esse cavalo vermelho que foi mostrado no segundo texto, agora eu vou andar bem rápido para você entender, para não te enfadar nesta noite. O cavalo vermelho, ele foi o cavaleiro que estava sobre ele.
É um espírito maligno, é um demônio que para tirar a paz da terra. E aí nós vamos entender que Jesus vence, senta no trono, abre o selo, o primeiro selo, mostra a vitória dele, que foi o que ele passou por lá. Isso porque o selo, quando Jesus vem, que entra, que os animais e os anciões veem, Jesus não estava ali, ele estava chegando da terra, que foi logo quando, se você ler em Atos capítulo 1, versículo 11, você vê que os apóstolos estão ali, chegam os anjos, e Jesus começa a subir, aí os anjos falam: varões galileus, esse homem que você está vendo subir, ele não vai voltar de novo. Então, ou seja, é uma conjunção de Atos 1:11 com o Apocalipse. O selo já está lá, já estava escrito a vitória de Jesus, porque Deus sabia que ele iria vencer, Deus confiava nele. Então, o primeiro selo já estava escrito a vitória de Cristo, que é o cavalo branco, a vitória que ele foi vitorioso para vencer, acabou, ele vai vencer e venceu. O segundo selo, que é o cavalo vermelho, nos descreve o cavaleiro. E esse cavalo é o vermelho que veio para tirar a paz da terra, fazendo uns brigar contra os outros. E hoje não tem crente brigando contra o outro. Não tem irmão brigando com irmão. Ou aqui no Viçosa não tem igreja que tem irmão brigando com irmão. Então esse segundo selo aqui, esse demônio, esse animal que está fazendo crente brigar com crente, esse selo já foi aberto, já está acontecendo já tem tempo, sim ou não? Tem gente matando um ao outro, pastor? Hein? Então esse segundo selo já foi aberto e já está sendo cumprido, sim ou não? Aí nós vamos para o terceiro selo, que eu até grifei aqui. É o cavalo preto. E quem estava sentado sobre ele era um demônio que tinha uma lança para poder matar. Mas ele também tinha uma balança, né? Sobre as suas mãos. E essa balança, queridos, era uma medida de trigo por um dinheiro. Quando você vai ver sobre a tipologia desta balança e dessa medida de trigo por um dinheiro, quando você vai ver que isso é uma balança da injustiça, porque o demônio não mede nada. Hoje você vê alguns bancos que te emprestam R$1.000, só que os juros dele é quase o dobro. É a balança injusta e enganosa. Tem irmão que empresta dinheiro ao outro e cobra o dobro se o irmão não pagar, vai lá e pega um móvel dele, alguma coisa. Será que hoje no mundo já tem pessoas assim cobrando um absurdo? Uma coisa que você deve hoje, será que já está acontecendo no mundo? Você se atrasar o cartão aqui, depois você vai pagar 3, 4, 5 vezes a mais. É esse demônio que está operando na mentalidade das pessoas, é o que está acontecendo. Então esse terceiro selo, esse terceiro cavalo já está operando. Infelizmente isso já está acontecendo na igreja. Até crente empresta o outro. E lá no Lucas 6 que eu te falei, Jesus está dizendo: eu quero ver você emprestar sem receber de volta. Aí é triste, hein? Por isso que eu só empresto o crente quando está sobrando. Porque eu sei que o diabo vai fazer de tudo para ele não me pagar e eu vou passar raiva. Então se estiver sobrando, eu empresto. Se não estiver sobrando, eu empresto. Eu sei que ele vai enrolar. Muitas das vezes não é porque ele quer enrolar, não. Porque o diabo vai fazer mesmo ele cair na prova para te enrolar, para poder dar briga entre os irmãos. E aí ficar aquele negócio estranho e dar aquele impacto e aquela divisão. É nem fascinar o irmão endemoniado pela verdade. Ele está tentando pagar, mas aí o diabo estreitou o rabo para poder não pagar e gera aquela confusão. Porque ele quer confusão. É esse demônio que está operando. Ele já está operando, sim ou não? E aí nós partimos, irmãos, para o quarto selo, melhor dizendo. Quarto selo, terceiro cavalo, que é o amarelo. Só que, irmãos, você sabe o que é uma graça? Eu esqueci até de falar isso. Esse cavalo da balança, ele tem esse poder de colocar a desigualdade dentro da compra. Porém, você vai ver uma coisa interessante no frase lá: não danifiqueis o azeite nem o vinho. O azeite, irmãos, ele é para restauração de ânimo e o vinho é para alegria. Ou seja, tem pessoas que tomam a bomba, depois ele vai lá de novo. Ou seja, a pessoa ela é restaurada, isso é tudo falso.
E tem gente que ele paga um juro rindo. Ele tá tomando pernada. O mascate comprou lá por 10 reais, passou que vendeu com ela por 150. Tem muita mulher que arruma briga com o marido, que é isso, né? Aí o marido tá trabalhando, se matando lá, o desgramado do mascate passa aí vendendo um trem que ele comprou por 10 reais, compra por 150. Aí o marido, e ela, não, meu bem, nós estamos... Tá alegre, é um vinho falso, irmão, não é alegre não, não é alegria verdadeira não. Ela tá alegre enganada, ela tá sendo enganada. Aqui, ó, e o diabo tá metendo a faca, ela tá rindo. É alegria falsa. Só que tá gerando contenda, porque tadinho, o pobre marido passou lá no mercado e viu aquela bandeja lá na rua, ou no Mercado Livre ou na Shopee a 10 reais. A juntada tá metendo a faca. Ou seja, a pessoa tá enganada e tá na mesa. Tá nada, é a falsa alegria. Aí, irmãos, nós vamos ali pro último, que é o abençoado. É o cavalo amarelo. A Bíblia diz que esse cavalo amarelo, quem estava sentado nele, tinha por nome morte. E atrás dele, quem seguia ele, é o inferno. E ele tinha poder para matar as pessoas na terra com fome, com doenças, com pestes. Essa doença chamada câncer é uma peste, sim ou não? Ninguém consegue curar esse trem, só Jesus. O homem vai lá, arranca, mas depois vai aparecer em outro lugar, em raiz aparece em outro lugar. Irmãos, nós estamos vendo aí, você vai ver que tem bestas feras que já devoraram pessoas. Igual tem um tal do margato que tem uma ilha que só tem uma terra, só tem esse margato. Ele, se ele pegar você só com a boca dele, ele puxa, ele suga você, ele manda você todinho. Só você olhar. Margato selvagem. Existe cada tipo de peste hoje. E cada doença, cada animais demoníacos. Que se você for olhar, queridos, nós também já estamos vivendo o quarto selo. E aí, queridos, para mim finalizar, eu quero falar sobre o quinto selo. O quinto selo, quando João vê debaixo do trono, no quinto selo é revelado aqueles que estão debaixo do trono de Deus, que morreram em Cristo Jesus, estão lá e estão falando, Senhor, até quando? Ó grande e santo dominador, até quando não ficar sofrendo aqui? Arrebata logo! Ou seja, está no pé do arrebatamento. Se nós estamos no quarto selo e já estamos vivendo isso, o quinto é o pessoal reclamando lá, querendo que Jesus arrebata a igreja. Então, ou seja, estamos próximos, sim ou não? Sim. E o que me chama a atenção é o sexto selo, que as potências começam a se abalar. Se as potências começam a se abalar, o céu começa a se retirar. Pega Apocalipse e faz junção com Mateus 24. Quando Jesus vier, as potências dos céus serão abaladas e vai aparecer o sinal do Filho do Homem. E olha esses 4 anjos que vai falar no capítulo 6. São os 4 anjos que vão para buscar os escolhidos. Ou seja, depois da reclamação dos santos, tem Jesus voltando e os anjos travando os 4 ventos, nos 4 cantos, para juntar os escolhidos. Jesus, queridos, só não vê quem não tem Jesus, está quase aqui. E não é tempo da igreja brincar de ser crente, de nós, aleluia, se iludirmos com as coisas desse mundo. Não é tempo, porque se você for olhar escatologicamente, eu falei de forma bem simples. Eu nem utilizei aqui, eu estou falando sobre o primeiro arrebatamento, porque depois tem a séria e grande tribulação, porque tem as 7 trombetas, que a coisa fica mais séria ainda por significar, porque aqui é o primeiro arrebatamento, é o primeiro arrebatamento que Jesus havia buscar a igreja, eram os selos. Depois tem as trombetas, que é a grande tribulação. E eu estou vendo que a igreja cada dia mais está sendo iludida pelo diabo e por esses demônios. Esses cavalos já estão, nós estamos vivendo os selos, queridos. Essa cegueira espiritual que nós estamos
tomando bomba, igual eu te falei que você riu, né, do cavalo, do cara que estava montado no cavalo amarelo. E o que me chama mais atenção é que o inferno estava atrás dele, ou seja, geralmente essas pestes, essas coisas ruins, o inferno está ali pertinho, não dá nem tempo para a pessoa. Ele pega a pessoa num momento bem complicado, porque, irmãos, eu falo a verdade, nós estamos vivendo um momento que os crentes eles estão tão descrentes dentro de si, e tem crente que se adoece, porque tem gente que a doença está lá em São Paulo. Ai, meu Deus, eu não vou mais, eu vou na igreja, só falar comigo hoje sobre isso aqui, eu não vou mais não. Como assim? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Filipenses, o morrer é Cristo e o viver é ganho. Filipenses 1:21. Queridos, o crente, quanto mais a morte está perto, mais ele tem que ficar feliz. Que isso, pastor, você é louco? Rapaz, eu estou dizendo a verdade para você. O crente tem que ficar feliz quando a morte estiver próxima a ele. Porque a morte, irmãos, é o passaporte para chegar nas nações celestiais. Então o crente tem que ficar alegre. Os crentes eles estão desviando porque a morte está vindo. O diabo já conseguiu enganar eles, o coração. Hoje, irmãos, o crente que ele tem na morte ainda, ele precisa ainda se libertar, principalmente. Porque o diabo prendeu e colocou os pés dele firmados aqui nessa terra. Nós temos que tirar os nossos pés aqui da terra e colocar os nossos pés nas mansões celestiais. Não tem esse negócio de imprensar Deus para ficar morando aqui. Não tem esse negócio de encurralar Jesus para ficar morando aqui, não. Nós temos que dar glória, Senhor, se o Senhor vier agora. Aleluia, eu vou te glorificar. Aleluia, e o diabo está usando essa doença para oprimir o crente não. Agora já que Jesus não fez, eu vou ficar por aqui mesmo. Não fica, porque quem vai para o inferno é você, não depende de você para poder ser Deus. Aleluia, ele depende simplesmente da glória que ele tem sobre si para continuar sendo Deus. E querido, você não, a trombeta vai soar se você não quer obedecer, se você não quer sacrificar, se você não quer largar esse mundo, azar é seu que vai ficar por aí. Eu tô sem perna, mas pra lá eu vou. Eu tô sem perna, mas pra lá eu tô indo. Se você não conhece, tá vendo que eu tô só falando isso porque hoje eu tô bem na sua visão. Eu tenho um caroço na barriga chamado granuloma. Aleluia, o cachorro na minha cara, isso não vai sarar. Aleluia, isso você vai levar isso pro resto da vida. Mas eu não quero saber disso, de vir aqui. Eu quero saber que independente de caroço, de granuloma, independente de deficiência ou não, eu tenho uma morada, aleluia, que está reservada para mim lá no céu. E essa ninguém pode tirar. Deus me trouxe aqui em Nova Viçosa para dizer para você, querido, seja crente firme e forte. Hoje na sua casa só está faltando ovo, salsicha, picanha, só está faltando, aleluia, quem sabe uma casa para morar, porque você está de aluguel. Os apóstolos, aleluia, eles foram cortados o pescoço, aleluia, eles foram colocados de cabeça para baixo. A igreja primitiva, uma criança dessa aí, ó, era jogada, aleluia, no Coliseu para ser comido pelos leões, e você fica vendo, filho, e eles falavam, não, eu vou continuar adorando, tomara que come meu filho mesmo, porque o meu filho vai chegar primeiro, e depois, leão, aqui, ó, morre aqui, que aqui dá pra vir mais rápido. Nós precisamos ser crentes, pra quando o traficante chegar aqui, botar a na sua cara, e você falar, atira aqui, porque eu quero chegar agora lá, no meu céu, aonde o meu Deus está preparado. Seja crente, meu querido, seja servo, minha serva, aleluia, porque independente, aleluia, do que as pessoas pensam ou não, você tem que ter um passaporte carimbado com Jesus. E o carimbado desse passaporte não é a vontade do vizinho, não é a vontade da vizinha, não é a vontade do colega da escola, da faculdade, é a vontade de Jesus Cristo, que fez os céus e a terra. Que
precisamos ser crentes de verdade.